tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a dependência do álcool, ou a síndrome da dependência do álcool, como é mais conhecido nos meios científicos. A dependência do álcool é um tema que eu resolvi trazer para vocês, por considerar um problema que tem atingido cada vez mais o número de pessoas e tem afetado de forma muito direta as famílias, as relações sociais, e tem trazido prejuízo não só para o sujeito, para sua família, mas também para a sociedade. Tem se tornado de fato uma questão de saúde pública. E a dependência, ela é considerada um relacionamento alterado entre a pessoa e a sua forma de beber. O alcoolismo, ele é caracterizado pela vontade incontrolável de beber, a falta de controle ao parar de beber é uma característica bem relevante na dependência. A tolerância ao álcool, ou seja, o usuário ele precisa de doses cada vez maiores para sentir o efeito da bebida, que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos, principalmente nas situações de abstinência. Então, no começo, a pessoa, ela diz, né, ela percebe que ela tem um controle sobre a bebida, né? Ela consegue, de fato, ainda no começo, flexibilizar os horários, a quantidade e até o tipo de bebida que ela vai beber. Com o passar do tempo, a pessoa passa a beber com mais frequência, até consumir bebidas todos os dias em quantidades crescentes, ampliando a frequência e deixando de se importar com as inadequações das situações. De fato, no começo, então, a pessoa, né, percebe que tem um controle, há situações em que familiares ou amigos percebem que a pessoa está bebendo muito, chega até às vezes a falar, mas o usuário, ele acha e ele fala muitas vezes, é uma fala bastante frequente, né, de que não, imagina, eu paro a hora que eu quiser. Ou seja, a pessoa acredita que tem de fato um controle sobre o álcool, até que esse consumo vai se tornando muito frequente e em muitos casos as pessoas já acordam bebendo, e aí o sujeito passa realmente a não ter nenhum controle sobre o uso do álcool, tornando-se de fato um dependente. As causas da dependência, elas são multifatoriais, então não tem uma única causa. O que é intrigante e que acontece muitos questionamentos nesse sentido é de que por que algumas pessoas bebem e não se tornam dependentes, enquanto outras bebem, né, e se tornam. Sabe-se que há um fator de predisposição genética para dependência, mas não só o fator genético. Como disse, as causas são as mais variadas, passando por questões de ansiedade, depressões, perdas, lutos, situações de violência, conflitos familiares, separações. Um outro fator relevante é a questão cultural. A bebida, ela é bastante relacionada à socialização. Então, a cultura de oferecer bebidas nas mais diversas ocasiões, principalmente de comemorações, então ela passa a fazer parte da vida das pessoas, muitas vezes desde criança, né? E é ofertado, não muitas vezes não ofertado diretamente, mas ela passa a fazer parte da vida daquela criança. A criança vê os adultos bebendo, os pais bebendo, e ela acha que tudo bem, que é normal beber, inclusive todos os dias, né? Muitas crianças presenciam essa situação. Então, por isso que torna-se culturalmente aceito. Quando adolescente, os jovens já começam a ir para as baladas, onde há open bar, né? A oferta de bebidas ali é à vontade. Então culturalmente aceito o uso, às vezes até excessivo, da bebida. Por isso que é muito difícil
E também tá essa questão cultural como um dos fatores aí que ajuda na dependência, como um dos fatores que também ajuda na causa da dependência, não é? Então, por isso não pode se dizer que há um fator e foi aquele fator, né? Porque há essa questão de ser multifatorial. Para vocês terem uma ideia, cerca de 10% da população do Brasil sofre com a questão do alcoolismo. Os homens correspondem a 70%, enquanto que as mulheres 30% dos casos. Os sinais e sintomas da dependência, eles são classicamente associados à dependência de substâncias, né? A falta do controle de uso, a tolerância cada vez maior, manifestações de síndromes de abstinência. Nesse último caso, no caso da abstinência, a pessoa começa a manifestar sintomas, como eu já falei, físicos e psíquicos, quando interrompe o consumo da bebida, né? Como por exemplo, tremores nos lábios e nas extremidades, como pés e mãos, náuseas, vômitos, suor excessivo, irritabilidade, podendo evoluir para convulsões, estados de confusão mental, com perda de orientação, de falta de orientação no tempo e no espaço. Em casos graves, pode acontecer até alucinações. O tratamento, ele também envolve, assim, não só o indivíduo, né? Ele passa por questões de saúde pública, né? Políticas públicas, primordialmente pelo desejo de mudança da pessoa, para a pessoa reconhecer que precisa de ajuda e querer mudar aquela situação de dependência, de sofrimento. E depois pela família, né, do dependente, que devem ajudá-lo nessa mudança, nesse tratamento, buscando ajuda de especialistas que poderá avaliar melhor as possibilidades do tratamento. Então, o tratamento da dependência, ele envolve a família de forma fundamental, pois o alcoolismo ele é uma doença que envolve não só o dependente, mas ele afeta de forma muito direta as pessoas com quem, né, ele convive, os familiares e o amigo. Então envolve todo o seu convívio social, né? O álcool ele tem uma característica bastante interessante, que por isso que é tão difícil às vezes o tratamento da dependência do álcool, porque ele envolve duas faces da mesma moeda, que de um lado, né, é uma substância que irmana, que traz essa alegria, essa socialização, que a pessoa perde, né, a inibição e aí comunga entre os pares. Mas por outro lado, ela estimula a agressividade, a discórdia, a dor, rompe laços de família, de amizade, de trabalho. E é por isso que o diagnóstico precoce e a interrupção do curso dessa enfermidade, que infelizmente avança de modo muito lento e às vezes a pessoa não se dá conta de que está se tornando esse dependente, ele é bastante devastador em todas as dimensões da vida da pessoa, e é por isso que é importante nós falarmos e trazermos para a nossa pauta e observarmos as pessoas que estão ao nosso redor e como que é essa relação dele com a bebida. Tá bom, pessoal? Eu trouxe esse tema de forma introdutória para nós contextualizarmos as nossas conversas. Eu aguardo a colaboração de todos vocês nos nossos grupos do WhatsApp. E então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.